Sabe, eu e você, nós estamos vivendo num tempo onde cada vez mais as coisas da vida se tornam mais rápidas, sim ou não? A gente vive num tempo em que cada vez mais as coisas se tornam mais velozes. Se tornam mais velozes. E sabe, eu poderia dar muitos exemplos para você aqui, mas vou te dar um que é muito latente nos nossos dias, que é, por exemplo, quando você faz um pedido, você faz uma compra e você põe lá, entrega full. Quem se identifica com isso? E dependendo da entrega, você recebe no mesmo dia, é ou não é verdade? Sim ou não, gente? Esse tempo atrás eu vivi uma experiência interessante. Nós estávamos fazendo uma compra lá em casa, um pedido, e eu levei um susto, porque a gente acabou de fazer o pedido, o interfone tocou. Não era o pedido, amém, gente? Não vou contar a história de Chuck Norris para você aqui, não. Mas eu assustei, porque a gente está vivendo um tempo onde as coisas estão tão rápidas, que eu fiquei assustado. Falei, não é possível que já chegou isso aqui. Lógico que não era. Mas é porque a vida está assim, não é verdade, gente? E tudo bem, isso é muito bom, é muito bom, né? Você, por exemplo, você às vezes quer comer um lanche, você vai lá no drive rapidinho e você pega o seu lanche, é muito bom tudo isso, mas o grande problema é quando as coisas espirituais começam a se tornar muito devagar na nossa vida. As coisas da vida, aquilo que é natural, às vezes está tão acelerado, está numa velocidade, mas às vezes o que é espiritual está muito lento. Esse é o grande problema. Vocês estão comigo aqui nessa palavra? Tem um povo do glória a Deus aqui. Esse é o grande problema. É quando, por exemplo, você sabe que você precisa orar, mas você vai procrastinando isso, né? E você, quem sabe, né? Daqui uns tempos, quem sabe naquele dia que eu tiver melhor, aí eu faço um devocional, aí eu oro. É como, por exemplo, você sabe que você tem que viver a igreja, você fala, então, né? De vez em quando eu vou, quando der eu apareço. Então as coisas da vida estão aceleradas numa velocidade, mas aquilo que é espiritual, eu quero que você comece a fazer uma reflexão sobre a tua vida hoje. Amém? Porque às vezes aquilo que é natural está muito rápido, mas às vezes o que é espiritual está devagar. Esse é o grande problema. Eu não sei porquê, às vezes a gente colocou na nossa cabeça que as coisas de Deus é devagar. Que aquilo que é de Deus é lento. Mas Jesus tem uma resposta para você aqui hoje que vai mudar a sua cabeça em relação a isso, em nome de Jesus. Você está aqui comigo nessa palavra? Presta atenção no que Jesus fala numa parábola que ele propôs lá em Lucas 18, no fim dessa parábola, no versículo 8. Olha só o que Jesus diz: digo-vos que depressa. Você pode dizer comigo essa palavra? Vamos lá, mais forte. Está melhorando, vamos lá. Depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Eu não sei se você está entendendo essa palavra de Deus para você aqui essa noite, mas Deus está falando para você que Ele quer fazer depressa na tua vida. Eu vou falar de novo, Deus está falando para você aqui hoje que Ele não é um Deus lento. Ele quer fazer algo depressa na tua vida. Ele quer fazer justiça depressa na tua vida. Ele quer mudar logo a tua história. Ele quer mover hoje depressa sobre a tua vida. Só que muitas vezes nós carregamos aquele pensamento, né? Isso ainda não aconteceu na minha vida, porque Deus está preparando. Quando Deus, né, terminar de preparar o que Ele está fazendo, aí vai acontecer. Não, que Ele tem coisa que não aconteceu, não é porque Deus está preparando, é porque você não está preparado. Oi, vocês estão aqui? Eu quero que você entenda isso aqui hoje, porque às vezes a gente usa isso como uma muleta, né? Deus está caprichando, é por isso que está demorando. Aquele da parábola vai dizer daqui a pouquinho que parece demorar, mas não é que demora. Olha para o teu vizinho e fala assim: depressa, irmão. Você pode até melhorar, fala para ele assim: acelera a sua vida espiritual. Fala assim, faz assim com o dedinho, fala: acelera. Deus não está preparando, Deus já preparou. Vou falar de novo, Deus está preparando, Deus já preparou. A palavra fala lá em Efésios 1, versículo 3, o apóstolo Paulo diz: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já,
Já está no passado, já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Ele já preparou tudo para você. Está na hora de você acelerar na sua vida espiritual, porque se você se preparar, aquilo que você achava que ia demorar muito para acontecer na sua vida, vai acontecer o mais rápido que você imagina. Pode aplaudir Jesus, pode aplaudir. Você já andou, você já teve que andar com uma pedrinha no teu sapato? Quem já viveu isso? Irmãos, essa palavra aqui hoje vai ser uma pedrinha no teu sapato. Você vai entender algo aqui essa noite, que tem coisa que não é que Deus está preparando, já está preparado, está prontinho, irmão. O banquete já está preparado para você, aleluia. O Espírito Santo está falando com você aqui hoje. O seu banquete, o seu banquete já está preparado por Deus. Está na hora de você sentar nessa mesa. Se prepara, diz o Senhor. Está na hora de você se preparar para viver o que Deus tem para você. Depressa. Só que Jesus, ele fala aqui, ele diz o seguinte: olha, quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé na terra, porque as coisas de Deus é pela fé. A palavra do Senhor fala lá em Hebreus 10:38, o meu justo verá pela fé. Irmãos, as coisas de Deus vêm pela fé. Não tem outro instrumento, é fé. E pode ser que algumas coisas não estão acontecendo porque você perdeu fé onde você já teve um dia. Quem está entendendo aqui? O Espírito Santo falou para mim, tem coisas que você já teve fé, você confiava, você acreditava, mas talvez por causa de uma decepção, por causa de um resultado que não veio, por causa de uma frustração, você não está crendo mais. Deus está falando para você, hoje você precisa voltar a ter fé. Porque às vezes você parou de ter fé nessa área e você está chamando isso de maturidade, Deus está chamando isso de incredulidade. Às vezes o que você não está acreditando mais, você está falando, porque eu amadureci. Não, querido, você está incrédulo nessa área. Você precisa voltar a ter fé onde você teve fé um dia. Alguma área que você acreditava muito, alguma transformação que você cria muito, alguma mudança, alguma bênção. Eu acredito que isso pode acontecer na minha vida. Talvez você já está aqui hoje assim, será? Então essa parábola aqui de Jesus para nós essa noite é para você voltar a ter fé onde você já teve fé. Você pode levantar a sua mão, você pode vir comigo nessa palavra. Eu preciso muito de você aqui para pregar essa palavra. Eu preciso da sua ajuda, você vai me ajudar a pregar aqui hoje. Você pode dar um glória a Deus, você pode dar um aleluia. Levante as suas mãos e diga assim: eu vou voltar a ter fé onde eu já tive fé. Aleluia. Sabe, quando nós olhamos para essa parábola que Jesus propôs, nós temos aqui algumas chaves que vai nos fazer voltar a ter fé. Fala para o seu irmão assim: volta. Bate a mão na mão dele e fala assim: volta. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Tem gente que precisa voltar para a fé. Não é simplesmente praticar uma religião, uma religiosidade. Não é isso, você precisa voltar para a fé. Você precisa crer, porque está preparado. O seu banquete está preparado. Essa palavra é a pedrinha no seu sapato essa semana, amém, irmão? Você vai se lembrar e você fala: Deus já preparou, está pronto, está na hora de eu viver. Eu vou me preparar para viver. Aleluia. Tem pessoas aqui que eu estou vendo pela fé, com os meus olhos espirituais, pessoas dando testemunho deste culto de hoje. Antes do fim do ano, você vai testemunhar o milagre de Deus na tua vida. A primeira coisa está em Lucas 18, versículo 1. Jesus diz assim: Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar, e sempre orar e nunca desanimar. Faz uma cara de animado para quem está perto de você. Dá um sorriso para essa pessoa. Fala: é hoje. Primeira coisa, a chave de Jesus para nós aqui: volte a orar pelo que você já orou um dia. Quem quer permanecer na fé? Olha o que Deus está falando para você: volte a orar pelo que você já orou. Jesus, ele começa a falar sobre orar sem cessar, orar continuamente, não desanimar, orar sempre. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava pensando nisso esses dias. Tudo aquilo que eu vivo hoje, tudo que é realidade na minha vida, um dia só foi oração.
Faz sentido isso para você? Não tem coisa que você está vivendo hoje que um dia só foi oração na sua vida? Mas tudo aquilo que você vai viver amanhã faz parte da sua oração de hoje. O que você ora hoje pode se tornar realidade amanhã. Uau, que palavra. Quem está pegando essa chave aqui em nome de Jesus? Aquilo que você coloca diante de Deus hoje, aquilo que você escreve às vezes lá no meio da Bíblia, aqueles pedidos pode ser amanhã sua realidade. Agora, se as lutas, se as dificuldades, se as batalhas têm feito você parar de orar pelo que você já orou, é porque você está perdendo a fé. Mas se as lutas, se as dificuldades estão fazendo você orar até pelo que você não orou antes, você está ganhando um avivamento de Deus. A sua fé está aumentando. Tem pessoas que não estão aqui hoje, que dependem da tua oração. Não desista. Conhece aquela música? Não desista, não pare de crer. A palavra fala em Êxodo capítulo 2, versículo 23, num tempo que o povo de Deus estava em escravidão, nas mãos de Faraó. E eu acho tão interessante, eu estava lendo essa passagem essa semana, tão interessante, porque nesse momento Moisés estava sendo tratado por Deus no deserto do Midian. E esse povo estava sofrendo em terrível escravidão. Mas a Bíblia fala que alguns do povo de Deus, eles oraram ao Senhor. Lá em Êxodo 2, capítulo 23 fala, eles oraram ao Senhor. E aquela oração chegou até o Senhor. E Deus levantou Moisés como libertador, libertou aquele povo. Mas sabe o que me chamou a atenção? É que nós sabemos que aquele povo orou, mas nós não sabemos os nomes. São os anônimos de Deus. A gente sabe que alguns ali oraram, mas quem são eles? A Bíblia não fala o nome. Deixa eu te falar uma coisa, você está passando por luta, você está passando por dificuldade, começa a orar por tudo na tua vida. Milagres vão começar a brotar na tua história. E não importa se as pessoas sabem ou não que se foi você que orou. O que importa é você saber que quando você ora, milagres acontecem. Você que tem que saber. Você não precisa ser aquela pessoa assim, né? Aconteceu, eu que orei. Não precisa ser essa pessoa mesmo, irmão. É o suficiente você saber, um dia eu orei por isso, aconteceu. Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que eu estou aqui hoje? Um dia alguém orou por nós. Você fica pensando nessas loucuras ou eu só penso nessas coisas? Um dia alguém orou por você. Fala para o teu irmão assim, um dia alguém orou por você, filho. Quantos aqui sabem da história de alguém que você ficou sabendo que essa pessoa orou por você? Levante a sua mão, deixa eu ver. Aquela pessoa fala assim, ó, orei tanto por isso. Quem daqui comigo aqui nessa palavra? Um dia alguém orou por nós. Então essa é a primeira chave. A segunda chave está no versículo 2 em diante, olha só. Agora Jesus começa a contar a parábola. Ele fala, em uma cidade havia um juiz que não temia Deus. Presta atenção nisso. Nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia, faze-me justiça contra o meu adversário. Olha a segunda chave para você ficar na fé, voltar a ter fé. Está aqui. Para de esperar das pessoas o que Deus prometeu fazer por você. Vou falar de novo. Para de esperar das pessoas o que Deus prometeu fazer por você. Vou explicar melhor isso para você. Você percebe que quando Jesus propõe a parábola, ele está falando de um juiz, que a fama desse juiz era de um juiz ruim. As pessoas sabiam que ele era um mau juiz, que não temia Deus. Mas a Bíblia fala que mesmo assim tinha uma viúva. Jesus conta a parábola, foi Jesus que contou essa parábola. Ele fala que mesmo assim, mesmo esse juiz tendo essa fama, mesmo assim essa viúva, ela pedia justiça. Ela ia diante dele pedir justiça. Sabe por quê? Porque ela não esperava das pessoas o que Deus ia fazer por ela. A confiança dela não estava no juiz, a confiança dela estava em Deus. Você precisa parar de esperar dos homens o que Deus prometeu fazer por você.
Jeremias capítulo 17, versículo 5. A palavra diz assim: maldito é o homem que confia no homem, e que faz daquilo que é mortal a sua força. E aí tem gente que lê Jeremias 17:5 e interpreta de forma errada, e já começa a falar o seguinte: está vendo? A Bíblia fala, maldito é o homem que confia no homem, então eu não vou confiar em ninguém. Não é isso que a Bíblia está falando, você interpretou errado. Porque a palavra fala lá em 1 Coríntios 13 que o amor não suspeita mal. O que Jeremias está dizendo é o seguinte: não espere das pessoas o que é Deus que vai fazer na tua vida. Para de esperar do ser humano o que Deus que vai fazer por você. Faz uma cara de crente verdadeiro para quem está perto de você. Fala assim: é Deus que vai fazer na tua vida, meu filho. Quem prometeu a paz que excede todo entendimento foi Jesus, não foram as pessoas. Quem prometeu alegria foi Jesus, não foi as pessoas. A alegria do Senhor é a nossa força. Quem promete que nunca vai nos abandonar foi Jesus que fez essa promessa. Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele nunca vai te abandonar. As pessoas às vezes vão te deixar, as pessoas às vezes te abandonam, mas Jesus é seu companheiro, Ele está com você. Na verdade a Bíblia fala que Ele é o nosso marido. Ele não nos abandona, Ele está conosco em todo o tempo, todos os dias. Nos seus momentos mais difíceis Ele está ao seu lado. Ele está mais perto de você do que a sua própria sombra. Ele está mais perto de você do que o próprio ar que você respira. Ele está perto de você. Deus manda te dizer que essa noite que Ele não está longe. Ele vê as suas lágrimas, Ele vê o seu sofrimento, Ele conhece as suas lágrimas lá no seu travesseiro, Ele sabe o que acontece lá no seu quarto fechado. Ele não te abandona. Ele não te abandona. Só que quando a gente começa a esperar das pessoas aquilo que Deus prometeu fazer por nós, sabe o que vai acontecer? A gente vai começar a ficar decepcionado com as pessoas, porque as pessoas não podem fazer isso por nós. Ou então vai começar a se tornar insuportável viver perto de você. Quando você começa a esperar das pessoas o que Deus prometeu fazer por você, você vai pesar o ambiente, você vai pesar a vida das pessoas, vai ser insuportável, porque tudo que a pessoa fizer por você não será o suficiente. Ei, olha o que Deus está falando para você aqui essa noite. Às vezes você chegou aqui achando que o seu problema é com as pessoas, ou é com alguma pessoa, e Deus está falando para você essa noite: o seu problema é comigo. Você deixou de olhar para o Senhor. Você deixou de esperar em Deus. Você está olhando para as pessoas. Sabe, a palavra fala lá em Josué capítulo 14. Eu amo esse personagem que eu vou te falar aqui. Ele chama Caleb. E ele chega um certo momento diante de Josué. Ele fala assim: Josué, você sabe a promessa que eu recebi da parte de Moisés? Você sabe naquele dia que Moisés, ele fez a promessa de Deus na minha vida, dizendo que eu tinha uma herança. Você estava comigo nesse dia. Josué, você lembra? Ele fala para Josué assim: eu tinha 40 anos. Fazem 45 anos que essa promessa foi feita da minha vida. Eu estou agora com 85 anos. Olha o que ele fala para a vergonha nossa. Olha o que Caleb fala para Josué: eu estou tão forte como antes. Eu estou acreditando. Eu estou no mesmo pique. Eu estou no mesmo gás. Eu não perdi a fé. Qual era o segredo de Caleb? Porque tem gente que sofre uma semana e acha que vai acabar o mundo. Qual era o segredo de Caleb? Caleb não esperava das pessoas o que Deus prometeu fazer por ele. Sabe por quê? Quem tinha feito a promessa? Moisés tinha morrido. O cara que fez a promessa já tinha morrido. Mas ele estava lá: eu estou crendo da minha herança. Qual era o segredo dele? Ele confiava em Deus. Levante as suas mãos em nome de Jesus. Deixa eu liberar sobre a tua vida. Se você não esperar das pessoas o que Deus prometeu fazer por você, você vai continuar em fé. E se você continuar em fé, você viverá as promessas de Deus na sua vida. Ainda que quem falou que ia ajudar não está ajudando, ainda que quem falou que ia fazer não está fazendo, aquele que prometeu, o Todo-Poderoso, que vive e reina, Ele vai fazer a promessa se cumprir na tua vida. Aquele que prometeu vai fazer. Pastor, pessoas falaram que ia ajudar, não estão ajudando. Pessoas falaram que ia estar comigo, não estão. Deus está.
Ele vai cumprir. Depressa. Você vai colocar no seu Instagram hoje assim, ó, vai acontecer depressa. E por último, vocês estão aqui? Quem está sentindo a presença dele aqui com a gente? Quem está sentindo a presença de Jesus é palpável aqui. Amém. Glória a Deus. Olha só, agora a partir do versículo 4. Por algum tempo, ele não queria atendê-la. Mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus. Olha a situação desse juiz. Ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, como essa viúva está me incomodando, vou fazer justiça para que ela não venha mais me perturbar. O Senhor prosseguiu. Ouviu o que esse juiz injusto disse? Olha o versículo 7, grava bem ele, tá? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que de dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes? A terceira chave aqui, para nós orarmos. Vocês estão comigo nessa palavra aqui? Presta atenção nisso. Para de viver para agradar as pessoas. Viva para agradar a Deus. Vou falar de novo. Para de tentar agradar as pessoas. Viva para agradar a Deus. Importa antes agradar a Deus do que aos homens. Por que eu estou falando isso? Você percebeu que o juiz, ele não atendeu aquela mulher porque ela agradou ele, porque ela era agradável, porque ela era amável, porque ele admirava ela. Não, a parábola está clara. O juiz atendeu aquela mulher porque ele não queria ver mais a cara dela. Ela não é? Jesus falou aqui. O juiz falou: essa mulher é insuportável, vou fazer logo isso. Mas aconteceu ou não aconteceu? Porque ela não agradou o juiz, mas ela tinha um princípio que agradava a Deus: perseverança. Você pode dizer comigo? Perseverança. Irmão, se tem uma coisa que nós não podemos abrir mão, é dos princípios de Deus. Você não está em fé quando você agrada a todo mundo para viver o que você quer. Eu quero que você grava bem aqui agora. Você não está vivendo na fé quando você agrada a todo mundo para conseguir o que você quer. Você está vivendo em fé quando você não abre mão dos princípios de Deus para conseguir o que você quer. Porque você quer ter a certeza que algo é de Deus para a sua vida, não abra mão dos princípios. Porque se algo de Deus realmente vem para você, vem através dos princípios. Se algo é de Deus para a sua vida, vem através dos princípios. Ei, quantas pessoas às vezes quebram princípios para viver o que quer. E assim, na boa, quebra princípio assim, na boa. E ainda fala que foi Deus que fez. Deixa eu te falar uma coisa. Vocês estão aqui comigo? Olha aqui para mim. Eu preciso entregar isso para o seu coração. Presta atenção nessa palavra. Cuidado. Porque às vezes, se você está quebrando o princípio, às vezes o preço da tua felicidade está sendo a tristeza do Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz assim: não entristeçais o Espírito Santo. Uma pessoa de fé não é uma pessoa que deixa de fazer algo errado porque ela tem medo de acontecer alguma coisa ruim com ela. Não é uma pessoa que deixa de fazer algo errado porque ela tem medo de algo bom, de bom não acontecer com ela. Uma pessoa de fé é aquela pessoa que deixa de fazer o que é errado porque ela não quer entristecer o Espírito Santo. Não é assim, ó, ai meu Deus, vou parar de fazer isso aqui porque vai cair um raio na minha cabeça. Não. Ai, vou parar de fazer isso aqui porque vai que eu não vivo a promessa de Deus. Não, querido, eu não vou fazer isso. Eu não vou quebrar princípio, porque eu não vou entristecer aquele que me amou primeiro.
eu não vou entristecer o Espírito Santo. Você pode falar isso hoje, fala assim: eu não vou entristecer o Espírito Santo. Vamos falar isso todos juntos, Ele está aqui ouvindo a gente. Fala assim: eu não vou entristecer o Espírito Santo. Agora, qual que é o resultado? Quando ao invés de entristecer o Espírito Santo, você começa a agradar o Espírito Santo, sabe qual que é o resultado? O resultado é o que o salmista fala lá no Salmo 37, versículo 5. Agrada-te do Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Sabe o que isso quer dizer? Aquilo que você nem correu atrás, porque você não teria nenhuma condição de correr, de viver aquilo, Deus coloca como forma milagrosa nas tuas mãos, porque agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ei! Jesus termina essa parábola dizendo: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Aquele juiz ruim fez justiça para aquela mulher, para não ver mais a cara dela, mas Deus faz justiça por você, porque Ele foi com a tua cara. Ele te amou primeiro, Ele te escolheu antes da fundação do mundo, Ele enviou a sua justiça. Jesus Cristo esteve na cruz, Jesus Cristo é a justiça de Deus. Jesus sangrou na cruz, Jesus pagou pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, nos deu salvação eterna, nos deu perdão dos nossos pecados. A boa notícia é que essa noite Deus foi com a tua cara. Jesus é a justiça de Deus. Erga suas mãos a Ele, Ele está aqui. Todas as vezes que você vai diante dEle, que você clama a Ele, Ele faz justiça por você, porque Ele foi com a tua cara. Se você crê que Ele é o seu Senhor e Salvador, é o sinal que Ele foi com a tua cara, que Ele vai fazer justiça por você. Pode clamar, e falando em clamar, você pode ficar em pé no seu lugar e começar a clamar.